Olá pessoal, sejam bem-vindos ao 8º episódio do InterAgroCast 2. Meu nome é Nari. Meu nome é Guilherme. E hoje a gente está aqui com o Danilo, que já fez um intercâmbio lá na Dinamarca e hoje vai contar um pouquinho de como foi essa experiência. Fala aí, Danilo. E aí pessoal, tudo bom? É muito bom estar aqui com vocês para compartilhar a minha experiência do que eu vivi lá na Dinamarca. Perfeito, legal demais, hein, Danilo? Danilo, então começando aqui o nosso bate-papo, desde ali do início do seu processo ali, Danilo, como que surgiu a vontade de ir para o exterior, de onde surgiu ali essa vontade de fazer um intercâmbio, você teve ali referência de algum amigo, alguma pessoa da família, como que foi? Durante a faculdade de zootecnia, eu tive uma professora de suinocultura e nas aulas ela comentava muito sobre a suinocultura na Dinamarca, se é a número 1 do mundo. Aí, não foi exatamente isso que me fez ter vontade de ir para fora. Porque eu nem imaginava que poderia ter um estágio ou um intercâmbio agrícola fora do país na época. Mas aí, uns 2, 3 anos depois que eu tive a disciplina na faculdade, eu vi na internet uma divulgação da Work and Trade. Aí eu entrei no site, comecei a pesquisar, fiz a pré-inscrição, aí surgiu a vontade de ir. Não, perfeito, legal. E a parte de suínos ali também, Danilo, surgiu durante a faculdade ali o interesse e tudo mais, ou era uma coisa que você já tinha, às vezes por causa de produção familiar, alguma coisa assim, como que foi? Não, foi na faculdade que surgiu o interesse de fazer esse intercâmbio agrícola, porque antes da faculdade eu já tinha projetos que até coloquei em prática de mexer com bovinos na fazenda da minha avó. Só que na faculdade surgiu o interesse e o gosto por suínos. Aí mudou de repente, assim, pô, não vai ser suínos agora. Pô, não, foi suínos e quando voltei, não continuei com suínos. Comecei a trabalhar com bovinos na fazenda, então foi só na Dinamarca. De áreas. Ah, perfeito. E seu curso, Danilo, você teve alguma referência? Você foi pesquisando mesmo? Sempre teve gosto por lidar e manejar animais? Como que foi para você escolher o curso? É bem complexo isso. Quando eu fiz o Enem, eu tinha vontade de fazer jornalismo. Eu sempre gostei muito de jornalismo, mas desde pequeno eu convivi com minha família na fazenda, por causa da fazenda da minha avó. Sim. Então eu sempre fiquei dividido entre esses dois gostos. Aí na última hora eu acabei decidindo pela zootecnia, porque como tinha fazenda da minha avó, dava para ter projetos futuros, né? Sim. Aí eu acabei seguindo nessa área, mas por dizer assim, por convivência desde a infância. Não, perfeito. Ficou entre opostos, assim, polos bem distintos. Bem eclético mesmo, hein? Vai de um pro outro. Perfeito. E como foi esse processo de você ir para a Dinamarca, assim, o preparamento, né? Porque não tem ansiedade, né? Que você vai para um outro país, era a sua primeira vez viajando ou não? Para fora do país foi a primeira vez que eu viajei, só que eu fui confiante, eu pesquisei muito, desde a empresa, né? Desde a Work and Trade até o próprio país, a suinocultura do país, eu fiz inúmeras pesquisas, tanto que quando eu cheguei lá, eu me virei sozinho. Já cheguei pegando o metrô, o trem, indo pro hotel, andando sozinho, tudo perguntando, com aplicativos de mapa, de tradução. E na preparação aqui, tive pouca referência, porque na época poucas pessoas utilizavam o Instagram para postar as coisas de lá. Eu achei poucas pessoas que foram. Sim. Aí assim foi na confiança, foi na vontade mesmo de ir. Um fato curioso para quem está em casa é que, como o Danilo disse, antes não tinha tantos candidatos no nosso perfil no Instagram. O Danilo foi um dos que iniciou isso. Ele começou a fomentar a nossa página no primeiro momento. Então agradeço a ele por vocês terem referência. E Danilo, a respeito do processo, né? Você contou que você deu uma pesquisada, você procurou se informar, isso é importantíssimo. E a respeito do processo mesmo, tanto da início da inscrição até o embarque lá na Dinamarca, foi tranquilo? Como que foi o processo? Bom, foi tudo tranquilo. No início, quando eu fiz a inscrição, que aí foi informado que eu precisava fazer o teste de Cambridge, eu fiz o CAT, que acho que hoje se chama CAT, não tenho certeza. Aí fiz a inscrição, confesso que na primeira prova, de tanto nervoso, eu não consegui passar. Eu lembro que precisava, eu não lembro exatamente a pontuação, mas era tipo 120 pontos, eu fiz 118, uma coisa assim.
Pertíssimo. Mas aí eles falaram, na minha época, que não adiantava ser perto assim, o governo de lá exigia a pontuação mínima, então eu tive que fazer a inscrição de novo, e eu morava em Cuiabá, só tinha aplicação dessa prova 2 vezes ao ano, então atrasou 6 meses minha ida para a Dinamarca, mas deu certo. Na segunda vez que eu fiz, eu consegui passar, fiz toda a documentação necessária na faculdade, documentos pessoais, fui até o Rio de Janeiro para tirar o visto no consulado, que foi o consulado da Noruega que respondia pela Dinamarca. E acho que depois que eu tirei o visto, uma semana depois eu já recebi ele no e-mail, e acho que menos de um mês depois eu embarquei. Foi rápido então esse processo do visto até o embarque? Foram 7 dias só de visto, e o embarque foi um mês depois. Que legal, isso daí é bom, né? Porque você já está ansioso, né? Já tirou o visto, você já fica feliz e já vai logo depois para embarcar, é perfeito. E chegando lá, Danilo, você falou que tinha se preparado um pouco, tinha pesquisado, a parte do inglês, como que foi chegar lá, a princípio de primeira impressão, assim, como que foi? Eu fiquei preocupado com o inglês lá, porque eu já tinha visto que o dinamarquês falando inglês, por causa do sotaque, é um pouco difícil. Mas quando eu cheguei na minha granja, eu tive a surpresa que só tinha um dinamarquês, que era o host, o chefe, o dono de tudo. Todos os funcionários eram do leste europeu. Tinha gente da Ucrânia, da Rússia, da Romênia, da Moldávia, Letônia, tem até um do Vietnã. Então, assim, cada um falava o inglês com seu sotaque. Então, foi muito bom, porque eu melhorei muito meu inglês durante esse ano. Ouvi de pessoas que estavam lá, que me acompanharam nesses 12 meses, que eu melhorei muito. Então, assim, eu consegui diferenciar o sotaque de cada um. Consegui até aprender algumas palavras em russo, porque a maioria falava russo. Curioso. Você vai falando 3 idiomas de lá. Português, russo e inglês. Hoje é só português e inglês. E o dinamarquês eu já adianto, que é uma língua quase impossível. Todo mundo fala. Todo mundo fala que é muito difícil mesmo. E é regional, né? Cada região da Dinamarca é um sotaque diferente também, né? Não sei, só sei que é difícil pra todo mundo. E quando você chegou lá, você acha que a expectativa foi suprida? Assim, era o que você imaginava? Era tipo... Deu certo, é isso, gostei. Deu certo, sim. Na verdade, eu acho que eu cheguei até meio sem expectativa, porque eu não fazia ideia de como seria. Só que assim, mesmo não tendo expectativa, superou o que eu imaginei, porque foi muito bom. Do início ao fim foi tudo muito bom. Não me arrependi de ir. Que bom. Não, perfeito. A sua recepção, Danilo, depois que você desembarcou lá na Dinamarca, em questão da fazenda ali, eles deram suporte, como que foi a questão de suporte ali da fazenda quando você chegou? Bom, no dia que eu cheguei, eu fui recepcionado por 2 pessoas da agência vinculada a vocês lá, né, que me levaram de carro até a fazenda. Só que antes de chegar na fazenda, a gente passou no mercado, a senhora que me acompanhou me orientou em relação aos preços, aos produtos, o que comprar para alimentação em casa, foi bem bacana. E depois me levaram até a fazenda. Lá na fazenda fui recepcionado pelo gerente. Hoje estava de férias, eu conheci ele acho que umas 2 semanas depois. E no dia seguinte já comecei a trabalhar, já me passaram a orientação, tinha um papelzinho com vamos dizer assim, um cronograma do que fazer do serviço lá. Tinha as orientações dentro de casa também, me explicaram tudo, mostraram a casa toda, foi bem bacana. Perfeito. Faz um tempo assim, já que você foi, mas você ainda lembra mais ou menos como que era a sua rotina no trabalho? Eu lembro, você quer os detalhes? Pode ser, por mim tudo bem. Um dia a dia normal ali. Quanto mais melhor. Bom, todo dia, a primeira coisa que eu fazia quando chegava era fazer o racionamento, colocar ração dos leitões, na maternidade e na creche. As porcas tinham alimentação automática, feita pelo sistema lá com a máquina. Depois, ao longo do dia, tinha várias atividades. Eu era o único que fazia a castração. Ele fazia em torno de 700 castrações, 700 leitões castrados, né, ao longo da semana. Eu colocava brinco, fazia uma de aplicação de brinco de identificação de exportação nos leitões que seriam os mamados, a aplicação de
vacinas, deixa eu ver, corte de cauda, era tanta coisa, inseminação artificial. Parte da castração e da inseminação o pessoal fala que é bastante feito, né? Uma das principais atividades ali que o pessoal para trabalhar com suinocultura faz, né, Danilo? Sim, é verdade. Inclusive a castração durante os 6 primeiros meses, ou melhor, a partir dos 6 primeiros meses, acho que teve alguma mudança, acho que foi alguma lei na Dinamarca que impôs a obrigatoriedade de aplicação de anestesia local nos leitões, no macho, na hora de fazer a castração. Então a gente teve um curso teórico e prático, foi bem legal. O médico veterinário ensinou a grande inteira, todos os funcionários, mas no final era só eu que fazia isso. Todo mundo sabia, mas era a sua função. Não, legal, E era bem fixo a rotina, né? Pelo que você falou. Sim, por exemplo, de segunda a sexta, todos os dias chegava e colocava ração, tinha a verificação daqueles partos que eles estavam acontecendo, tinha verificação, vamos dizer assim, a palpação para poder ver se ainda tinha leitão vivo ou morto dentro da porca, porque dependendo se tivesse nascido. Era bem bacana, porque era bem organizado. Tinha os dias certos de inseminar para poder bater com o calendário de partos. Tinha, na segunda-feira era o dia mais legal, porque era o dia do desmame. E aí tinha a contagem de todos os leitões a serem desmamados, depois a transferência das porcas da maternidade para o galpão delas. Aí tinha a separação dos leitões, os mais fraquinhos e menores ficavam para a creche e os maiores, que era em torno de 90%, que tinha uma meta, inclusive, de 700 leitões a serem desmamados por semana. Então, toda segunda-feira tinha que desmamar essa quantidade, como meta. E a gente já embarcava eles em um caminhão de 2 andares, que era bem interessante, e de lá eles já iam para outra granja da mesma empresa, para o setor de crescimento. E aos finais de semana, não tinha essa atividade maior, assim, era só o raçoamento, né, a colocação de ração dos leitões, a verificação dos vivos e dos mortos, os partos que estavam acontecendo ainda, inseminação, e à tarde voltava só para colocar ração e limpar os comedouros das porcas, porque como era uma ração, vamos dizer assim, molhada, sobrava uma quantidade ao final do dia que tinha que retirar para poder colocar comida e água fresca, né? E limpa. Perfeito, legal. Ô Danilo, a respeito da fazenda ainda que você estava, vocês eram em quantos lá? Você disse que tinha só um dinamarquês mesmo, que era o host, né? O restante tudo estrangeiro. Como que era a questão de outras pessoas que você conheceu lá? Como que era? Bom, a empresa tinha 4 granjas, sendo 2 só de crescimento. A terminação era feita no país onde o leitão era exportado. Então lá não tinha o final, né? Sim. A minha granja só tinha maternidade e creche. E uma 4ª granja era o ciclo completo, até o crescimento, depois da exportação. Na que eu trabalhava, tinha eu, o gerente, a chefe da maternidade e mais 2 pessoas. Então eram 5. Não sei, lembrei que tinha mais uma pessoa que ficava responsável pelo galpão das matrizes. Tinha 6 pessoas contando comigo. Perfeito. Cada um de um país. Isso que é legal, né? E, ô Danilo, a respeito do alojamento, a gente sabe que tem ali essa questão das leis da Dinamarca de ter um quarto só para você, a questão do alojamento lá, tinha tudo que você precisava, foi bem acomodado lá no próprio alojamento, que acredito que tenha sido na própria fazenda também, né, Dan? Sim, a casa que eu morava ficava mais ou menos 1 quilômetro da granja que eu trabalhava. Porque a granja que ficava, vamos dizer assim, colada à casa onde eu morava era só de terminação, onde eu não trabalhava, de crescimento, onde eu não trabalhava. Lá tinha só 1, 2 funcionários. Na casa onde eu morava, no alojamento, tinha um quarto só para mim, um banheiro ao lado. Tinha cama, travesseiro, roupa de cama, tinha guarda-roupa, estante, tinha até um sofá daquele individual, uma mesa, uma cadeira. Tinha a cozinha onde tinha tudo. Na cozinha tinha anexo também a lavanderia com a máquina de lavar, a máquina de secar,
tinha a máquina de lavar louça, que eu achava isso Nossa, isso é sensacional, né? Quem que gosta de lavar louça? No frio ainda que faz na marca? Tinha micro-ondas, forno elétrico, tinha a geladeira, freezer. A geladeira, inclusive, eram duas. Na casa moravam 4 pessoas contando comigo. Então, cada geladeira era para dois moradores. Legal. E você falou aí do frio da Dinamarca, mas toda torneira lá tem 2 torneiras, na verdade. Toda pia tinha 2 torneiras, para água fria e para água quente. Olha! Eles pensam nisso, porque ninguém merece, né? Esse frio aí que tá, às vezes vem até congelando a água, né? Pois é, e uma outra coisa legal também é da água ser potável, da água que tinha na torneira. Eles têm o tratamento da água. Inclusive, assim. na hora de fazer um ovo, por exemplo, de cozinhar o ovo, a gente já pegava a água quente direto da torneira e já colocava, por exemplo, já adiantava metade do caminho. Nossa, é muito mais prático. E falando de comida ainda, Danilo, como que era a alimentação assim? Conseguia fazer alguma coisa semelhante ao que você comia no Brasil? Era fácil de encontrar a parte da alimentação ali mais voltada no que você já estava acostumado a comer? Ou teve que comer muita coisa diferente? Como que foi? Não, comi praticamente nada diferente. A única coisa que eu não comprei lá foi feijão. Até porque não tinha panela de pressão, ia ser complicado. Falam que tinha o enlatado, né? Que era bem diferente do feijão que a gente está acostumado a comer, né? Na época eu não cheguei a ver nem esse Oi. não vi. Mas eu comprava arroz, eu comprava. Só que aí, por exemplo, lá não tinha açougue. Você comprava tudo pronto, aqueles embalados, né? Carne de vaca, carne suína é o que mais tinha lá. Por que será? Por que será? E peixe também eu comprava, só que peixe era um pouco caro. Então, o pessoal eu evitava. Mas assim, macarrão é o que eu mais fazia. Normal, né? Mais prático. E foi boa a adaptação na Dinamarca, porque querendo ou não é uma outra cultura, um outro clima, um outro idioma, longe da família. Como que foi isso? Olha, eu vou começar pela parte da família. No início foi difícil, viu? No primeiro mês parecia mais uma viagem, assim, umas férias, sabe? Umas férias trabalhando. E depois eu comecei a sentir falta da família, porque eu sou muito apegado aos meus pais e aos meus irmãos. Os primeiros 6 meses, vou te dizer, viu, foi bem difícil, mas eu tive muito apoio dos meus amigos que trabalhavam comigo lá na granja. Então, consegui levar isso aí. E em relação... Até esqueci a outra parte da pergunta. A cultura, ao clima do lugar também, ao trabalho, como foi a adaptação de forma geral mesmo. Como eu cheguei em julho de 2018, estava bem no verão, então estava até relativamente quente. Foi fácil adaptar, porque à medida que foi esfriando eu estava acompanhando, então foi tranquilo. E a cultura eu achava muito interessante, porque como eu trabalhava e morava com pessoas de diversos países, então eu vivia muitas culturas ao mesmo tempo. Então eu via gente cozinhando coisas diferentes, outros cantando. Uma vez eu fui a um aniversário de uma amiga romena, com a família dela, ela era casada com um outro funcionário também da Romênia, então assim, foi uma festa de aniversário romena, tinha uma dança durante o parabéns, foi bem interessante. Legal. Bem globalizada a casa. Nossa, eu tive tudo lá. Danilo, você falou que o pessoal ajudou das suas amizades ali quando você estava na Dinamarca, supriu um pouco essa saudade ali, conseguiu fazer bastante amizade, então trouxe amigos ali depois para o Brasil ali, continuou a amizade. Como foi a questão de fazer amizade ali com o pessoal? Até hoje eu tenho contato quase diariamente com os ucranianos. Foram, vamos dizer assim, não por causa do país, da nacionalidade dele, mas foram as pessoas que mais se aproximaram de mim, que mantêm contato comigo até hoje, que continuam trabalhando na granja lá até hoje. Olha só. Olha, bem... Então, assim, eu trouxe amizade para a vida, né? A chefe da maternidade, eu continuo falando com ela, ela era letônia. Ela saiu da granja, ela foi trabalhar numa padaria na cidade, saiu bem oposto, né? Totalmente. Mas eu continuo conversando com ela, o gerente continua lá, inclusive. Ele é da Moldávia, a esposa dele que é da Moldávia também trabalha lá. Então, a parte da amizade, tem vários que eu continuo até hoje conversando. Legal demais. O que tinha comentado da comida, você falou que mantinha bastante uma alimentação próxima, mas tem alguma coisa que você comeu aí que você achou diferente, que você gostou, que você nunca mais vai querer comer na sua vida? Eu acho que não. Comidas típicas ali, isso foi bom demais, né? Conseguiu manter a alimentação fora, não mudou muita coisa, só faltou o feijão só, né, Dani? Pois é, não tinha de tudo que eu comia aqui, porque na parte do mercado eu comia o que eu sempre
comia aqui ovo, macarrão, frango, arroz, essas coisas. Sim. Quando eu saía, eu procurava opções mais baratas. Então, eu ia mais naqueles kebab, não sei como é que fala. Sei. Burger King, essas coisas de sempre, sabe? Não, legal, mas isso ajuda, né? Não ficar tão desgastante, você pelo menos se alimentando ali próximo que você conseguia comer, é bom, né? Ajuda a adaptar, né? No próprio alojamento também não foi nada? No próprio alojamento também não provou nada do pessoal da Ucrânia, da Romênia? Não, o que eles faziam eram coisas muito parecidas. Eu a gente come também, não tinha muita coisa diferente, não. Não, legal. Primeiro que não tem problema. O pessoal sempre fala alguma comida típica, geralmente, né? Um doce, alguma coisa diferente que teve que comer ali, mas assim, a maioria não gostou, né? Não passa por alguma coisa outra. Eu não tive esse azar, não. Cada nacionalidade lá fazia comida boa. Teve sorte. Top. Ô Danilo, agora falando um pouco do tempo livre, né, que você teve na Dinamarca, nas férias, o que você fazia após o trabalho ou no seu dia de folga? O que eram os costumes ali que você tinha de fazer? Bom, no dia de trabalho, de segunda a sexta, o trabalho era de 7 da manhã até as 3:30 da tarde. Então, como acabava relativamente cedo, dava tempo de pegar a bicicleta e ir para a estação, que ficava mais ou menos uns 4 quilômetros de onde eu morava, e lá pegava trem, e vamos dizer assim, eu subia do mundo, ia para as cidades maiores próximas lá. E aos finais de semana, quando era um final de semana mais curto, assim, eu ia para Copenhague, ficava 1 hora de trem de onde eu morava, então era fácil de ir e voltar. Eu passeava muito. E eu viajei pra caramba, foram 13 países que eu conheci. Eu aproveitei muito os finais de semana, as férias, os feriados, apesar que os feriados foram poucos, só foram 3 feriados ao longo do ano, incluindo o Ano Novo e o Natal. Então mas eu consegui aproveitar bastante. Legal. Quais são os seus top 3 países que você viajou? Nossa, o top 3, hein? Difícil, hein? Os melhores. De 13, né? De 13. 13. Ó, eu não vou dizer assim que é o melhor, mas assim, o que mais me surpreendeu foi a Rússia. Olha, a Rússia. Não é porque é melhor lugar, mas me surpreendeu, assim, eu achei tudo muito grandioso, tudo muito diferente, eu achei bem legal lá. Legal. A Grécia também eu tinha vontade muito de conhecer, eu aproveitei as férias e fui, também me surpreendeu muito. Foi um país incrível, assim, e um país barato, recomendo. Isso é bom, né? É sempre bom. E o outro país, do top 3, eu acho que a Suécia. Eu fui ou a Suíça também, os dois. Eu fui num período de inverno que tinha neve, tinha muito gelo. Era no final do inverno, nos rios. Os rios que estavam congelados estavam começando a descongelar, então tinha placas de gelo boiando, rodando pelo baixo. Era bem legal. Que legal. Você falou da neve, como que era trabalhar no tempo frio na Dinamarca, ou fazer as coisas normalmente no tempo frio? Porque não neva lá e é um clima diferente aqui do Brasil, né? Você falou que foi acostumando, mas... Era a primeira vez que eu ia conhecer neve, então eu tava assim, ansioso pra ver nevasca, sabe? Igual acontece nos Estados Unidos. Só que eu fui numa época, entre 2018 e 2019, que segundo as minhas pesquisas lá, foi o período mais quente dos últimos anos, dos últimos muitos anos. Então nevou pouquíssimo lá na Dinamarca. Eu acho que um dia que nevou assim, tipo nevasca, foi uma vez só. Nossa. Foi o dia que deixou tudo branco, que o meu colega da Rússia me ajudou a fazer um boneco de neve do nosso tamanho. Isso daí é o sonho, né, do brasileiro quando vê neve, fazer um boneco de neve, né? Claro, com certeza. A gente ajuda de alguém experiente. Que já tinha feito, né? Aí a gente fez um boneco de neve decente. Não foi qualquer boneco de neve. É legal demais. Ô Danilo, falando ainda daqueles países dos 13, né, que você visitou, teve algum muito diferente ali que você visitou? Diferente do comum, que geralmente é o destino da maioria dos brasileiros ali? No sentido bom ou ruim? Não, em qualquer sentido, dos dois. Os dois, né? Que o pessoal não está acostumado às vezes a visitar, né? Porque a gente tem muitos países que o pessoal não costuma mesmo visitar, não é tão famoso ali de visita, né? O pessoal às vezes acaba viajando. Eu acabei escolhendo os países mais, vamos dizer assim, Brasil. Deixa eu ver qual que seria o mais diferente. Eu acho que ainda continua sendo a Rússia. Que foi o mais diferente.
surpreendeu Porque os outros mesmo. foram os países mais... Hã? Te surpreendeu mesmo a Rússia, então, Danilo? Sim, foi. E eu fiquei pouco tempo, foram 2, 3 dias só que eu fiquei lá. Mas os outros países que eu conheci, Holanda, Suíça, Inglaterra, França, Espanha, Portugal, então assim, são os mais tradicionais, não tem muita coisa de diferente, assim, falar, é mais os mesmos que todo mundo vê na internet. Então acabou que não via uma coisa assim, tipo, ó, diferente, uma coisa que me surpreendeu. Não, perfeito, legal. E as viagens eram... Mas uma viagem que eu gostei muito, né? Agora até falando isso, uma viagem que me surpreendeu foi quando minha família foi, no meu último mês, minha família foi me visitar. A gente que legal. viajando. Na reta final da viagem, a gente foi de Berlim a Copenhague de ônibus. No trajeto, a gente viu na passagem que estava escrito que a gente ia pegar 2 horas de balsa. Eu, brasileiro, pensei balsa, lembrei daquelas balsas que a gente tem aqui, né? Passando, Quando a né? gente chegou na cidade de Rostock, na Alemanha, eu me surpreendi, porque eu pensava uma balsazinha, aquela que o ônibus fica em cima e a gente vai, no tempo aberto, né? Céu aberto. Não, era apenas um navio de 7 andares, com 2 andares exclusivos para veículos, que a gente entrou com o ônibus dentro desse navio, depois a gente desembarcou, pegou o elevador, foi para o último andar, onde tinha mercado, farmácia, restaurante, vidros, assim, para poder ver toda a paisagem. Então foram 2 horas nessa balsa, que parecia um cruzeiro. Cruzeiro, Olha, que legal, né? Diferente. Uma balsa bem simples, né? Bem assim... Bem simples. Legal. E as viagens que você fazia eram puxadas com o seu salário mesmo lá? Sim, o salário que eu recebia deu para pagar meu pai, porque meu pai que foi o que financiou a minha ida, tudo, a documentação, passagem, visto. Perfeito. Paguei mais ou menos 3 a 4 meses de salário, eu consegui recuperar esse investimento. Olha. Depois, nos outros 8 a 9 meses, o salário que eu recebi, eu consegui me alimentar em casa, passear, viajar e eu ainda consegui trazer um pouquinho de dinheiro que está na poupança até hoje. Olha só, é um bom salário. Deve ter bastante. Danilo, O salário de lá é muito bom. Estão vendo, pessoal? A parte, geralmente, que você, pelo menos que você usou para ir nesses 13 países, qual que era o principal meio de transporte? Ônibus? Teve alguma que você fez de avião? Como que era? A maioria dos países que eu viajei, eu fui de avião, porque como eu tinha pouco tempo, né, de folga, era mais prático e as passagens lá são muito baratas. E, por exemplo, Copenhague e Berlim, 45 minutos de voo, com um preço bem legal, compensava muito. Aí, acho que umas 2 ou 3 vezes que eu viajei de trem, porque como eu estava nas férias, eu tinha mais tempo, mas compensava mais avião. Legal demais. Não, e realmente, querendo ou não, né, a Europa, ali, você viajando de avião, você chega muito rápido. Já é rápido de trem, às vezes, né? Imagina de avião. Agora falando, Danilo, um pouco da área que você trabalhou lá e quando você voltou para o Brasil, eu lembro de você ter mencionado, você acabou não continuando exercendo a parte da suinocultura, você voltou ali para a parte da produção de bovinocultura, como que foi pós-intercâmbio voltando para o Brasil? Então, antes mesmo de eu ir para a Dinamarca, eu já tinha projetos em família de trabalhar com bovinos de corte. Então eu já fui com a intenção de voltar e trabalhar em outra área. Mas eu queria conhecer o setor de suinocultura, a área dos suínos, para poder ter um outro conhecimento. Perfeito. Mas aí eu voltei, comecei a trabalhar com bovino de corte, só que o ciclo da pecuária está muito ruim e eu acabei parando. Então hoje a gente só está arrendando a fazenda, mas lá na época do estágio na Dinamarca, no final, o meu host, o chefe, ele comentou que se eu quisesse voltar, tentar trabalhar lá, que as portas estariam abertas para mim. Mas como eu tinha que voltar ao Brasil para terminar a graduação e já tinha esse projeto com a fazenda, eu não me animei. E como eu disse no início que eu sou muito apegado à família, eu também não tinha vontade de ficar lá de vez. Olha. Perfeito. Mudou de vontade, Danilo, em questão assim, ao longo desses 6 anos ali, você atualmente tem vontade de voltar para o exterior? Como que está a questão de querer ir para fora? Olha, para falar a verdade, eu acho que toparia mais um ano para trabalhar sem voltar. Mas não ficar.
não ficar, não tenho esse ano, essa coragem de ficar longe da família, assim, não. Eu não se esquento, que eu prefiro ficar aqui. Durante o tempo que você foi na Dinamarca, teve algum perrengue, assim, um perrengue chique que você fala que aconteceu? Não. Foi nem um apuro, foi tudo tranquilo, você foi preparado, né, Danilo? Acho que é essa a questão, né? Bem preparado. Graças a Deus. Ele sabia onde ele tinha que estar, como ele tinha que dar. Bom, perfeito. A respeito da duração ali, né, você ficou ao longo de 12 meses, você falou a respeito das férias, Danilo, você conseguiu ter um período de férias legal ali para viajar? A gente sempre fala isso para os candidatos, né, que o legal da Dinamarca é que você tem alguns benefícios de um próprio estagiário lá, né, um deles é o alojamento, não dividir quarto, a parte das férias, conseguiu aproveitar também, então você aproveitava para fazer as viagens, inclusive nas férias? Sim, eu tive um mês de férias, não podia tirar tudo ao mesmo tempo, então foram 2 semanas em cada vez que eu peguei. E nessas 2 semanas, viajei um monte, eu conheci um monte de país. Legal. Era 4, 5 países por férias. Nossa, era um intensivão assim. Era um intensivão, uma maratona. A parte de esporte lá, Danilo, no tempo livre também, você chegava a praticar? Você tinha algum esporte que você gostava de fazer no Brasil que você achou ali o pessoal praticando? Algum esporte diferente que eles praticam? Como que foi essa questão? Além de andar de bike, né, que a gente sabe. Não via nada disso, não. A única coisa que eu vi o pessoal fazendo foi natação, que eu falei, sem condições de fazer natação num país frio desse. Mas eu não via... Eu acho que eu vi um pessoal jogando bola, eu não sou muito fã de futebol, mas onde eu morava era uma vila com apenas, acho que umas 8, 10 casas. Nossa. Então eu mal via os vizinhos, era bem afastado, então não via assim a rotina do pessoal. Só quando eu saía aos finais de semana para cidades maiores, mas aí era para passear e tal, não ficava vendo assim o dia a dia, né? Era corrido. Você falou que você fez as viagens e tudo mais, mas você parece ser um pouco mais caseiro, assim. Quando você não estava trabalhando, você ficava em casa, você fazia o quê? Assistindo filme. Descansando. Descansando, né? Porque eu saía bem cansado do trabalho. De segunda a sexta, era uma vez na semana no máximo que eu saía para fazer alguma coisa. Eu chegava em casa às 3h30, já tomava banho e ia para a cama ficar deitado. Porque ficava andando o dia inteiro na granja. Eu olhava pelo celular que eu andava 10.000, 12.000 passos no dia. A caminhada tá feita. A caminhada do dia estava feita todos os dias. Mas eles têm uma grande questão com metas, né, que você tinha falado no início, né? Uma quantidade muito específica num tempo muito específico, né? E ainda mais suínos. Sim. Tinha no refeitório tinha um quadro que o gerente deixou preenchido lá com as metas semanais. Eu não vou conseguir lembrar exatamente todas, mas, por exemplo, a castração, o desmame, era 700 o mínimo por semana, que era a meta. Porcas desmamadas, prenhas, para poder colocar na maternidade, era 48 porcas por semana que tinha que colocar. E tinha outras metas, por exemplo, os leitões mortos, tinha uma meta assim só de 2 por pouco, não lembro, mas baixa. Eu atingi essas metas. Era muita coisa, eu acho umas 15 metas. Nossa, mas era de boa atingir essas metas ou era tipo, meu Deus, metas impossíveis? Ou eram bem reais? No início, agora eu tô até lembrando que no início eram 700 leitões a serem desmamados por semana a meta. Eles viram que era quase impossível atingir isso sempre. Eles reduziram para 650. E para falar a verdade, eu só lembro de uma vez, nem sei quantas semanas tem no ano, eu até esqueci, mas só teve uma semana durante esses 12 meses que passou dos 700, que chegou a 711. Esse foi o número. Mas só uma semana específica. Não dá pra bater sempre a meta. Não tem como não. Variava muito. Tinha semana que tinha... Isso tudo depende lá do manejo da inseminação. Quando dava certo a inseminação, em muitas porcas, aí 3 meses depois, a gente sabia que ia ter bastante leitão a ser desmamado. Mas isso não dava, variava. Quando chegava uma semana que só tinha 40 porcas prenhas, eu sabia que não ia atingir a meta de... Você já conseguia prever já, né? É. Não, perfeito.
O Danilo, falando da fazenda ainda, questão de tecnologia, e pelo fato deles serem ali um dos maiores produtores dessa parte ali de suinocultura, você acredita que você viu muita coisa diferente do que se vê aqui no Brasil, em questão assim, superior, tanto de tecnologia, às vezes de manejo dos animais ali? Sim, a parte de ajuste de alimentação das porcas era feita com um celularzinho que entrava no aplicativo, que você ajustava individualmente as porcas que estavam na maternidade, por exemplo, a quantidade de alimentação que seria fornecida para ela, que seria automático também. Toda a produção, a ração era produzida lá. Tinha uma área da granja que tinha maquinário, silos, todo era um barulhão lá nesse setor o dia inteiro. Fazer silagem lá. Isso. Aí na hora de distribuir a ração, não era nem silagem, era na hora de pegar a silagem. Não era nem a silagem, era os ingredientes. Tinha milho, tinha canola. Na hora que pegava esses ingredientes, fazia a ração, que dava o horário de distribuir, que era sempre 7 da manhã e 1 da tarde. Perfeito. E à noite também tinha, só que à noite não tinha ninguém lá. Na hora que ia distribuir a ração, a máquina fazia tch. Na hora que fazia tch, todas as portas da granja levantavam e começavam a gritar. Já entendia que era a hora, né? Nossa, legal. Legal. Então, aí tinha essa tecnologia que eu achei muito legal, de ser tudo automático. perfeito. Tinha deixa eu ver uma outra coisa também, a parte da climatização da granja. Tinha um computadorzinho na entrada da granja que monitorava as temperaturas e controlava. Em cada setor da granja tinha esse controle, tinha essa climatização. Tinha exaustores na época do verão, os exaustores funcionavam. Na época do inverno, tudo ficava fechado e aquecido, tinha um aquecimento em todas as salas de maternidade. Eles têm que se preocupar mais com a temperatura do que, por exemplo, aqui no Brasil, né? Principalmente as temperaturas inferiores ali, né? Dos 10, 15 graus, né? Perigoso pra... Na época do verão, foi até, igual eu falei, no período que eu fui, foi um dos mais quentes da história, né? Então, no verão, que chegou a 30 graus, foi bem difícil, porque dentro das salas tinham poucas janelas que não são aquelas janelas igual aqui no Brasil, que abrem tudo, são aquelas que só fazem assim. Sim. São um pouco, tipo um vitrô. Perfeito. Acho que uma porta, 2 portas em cada sala, então ventilava pouco. E os exaustores também não davam conta do calor que estava. Eles se preparam mais pro frio do que pro calor, né? Porque não é tão comum fazer tanto calor, né, Danilo? Sim. Pois foi bem atípico o ano que eu fui. Então a gente até adaptou o uniforme que a gente, igual esse que estava mostrando na foto, era um macacão que a gente ficava. Perfeito. Aí teve nessa época mais de calor, a gente foi liberado a usar uma bermuda e uma camiseta só. E era fornecido pela granja, né? Para ter o controle sanitário. Foi um ano bem atípico então mesmo, né? Foi. As fotinhas do Danilo ali atrás dele O cenário ficou muito bom, né? na Dinamarca. O que você acha que foi a maior, assim, que agregou pessoalmente e profissionalmente para você no intercâmbio? Olha, a primeira coisa foi saber fazer as coisas sozinho, comida principalmente. Antes de ir pra lá, eu nunca tinha feito comida sozinho. Cozinhar, né? Tava minha mãe e meu pai junto e raramente eu fazia. Sim. Tanto que quando eu comecei a fazer, eu ligava pra minha mãe. Mãe, tem tanto de água que põe no arroz. Aquela coisa toda. Então, assim, o crescimento pessoal foi muito grande, de responsabilidades. Tinha horário, tinha meta, tinha as atividades. Então, tudo isso foi muito importante para mim. Fora o conhecimento de culturas, de idiomas, muita coisa lá. Pode-se dizer então que assim, o intercâmbio foi uma coisa que ajudou você a crescer tanto pessoalmente quanto pessoalmente, né? Profissionalmente. Isso, Perfeito. Com certeza, total. Legal. Valeu muito a pena. Aí, Danilo, por exemplo, para uma pessoa que estaria em dúvida de fazer ou não o intercâmbio, né, está ali em cima do muro, o que você poderia falar para essa pessoa ali que tem essa dúvida ainda? Alguma coisa ali que você poderia deixar de mensagem? Olha, eu recomendo muito fazer esse intercâmbio porque, igual eu falei, tem um crescimento pessoal e profissional muito grande, vale muito a pena. Não perca tempo, vamos dizer assim, você está no início da faculdade, já vai se preparando. Está no final também,
Quando eu resolvi ir, eu estava no final. Deu certo. Não desista, não desanime, porque vale muito a pena. Perfeito. E uma dica, se você pudesse dar uma dica que você gostaria que tivesse te falado antes de você embarcar ali? Nossa, essa foi difícil, hein? Mas não sei, deixa eu ver, sobre idioma, alimentação. Às vezes alguma coisa que você viu que ter pesquisado ajudou muito, por exemplo, falou, eu pesquisei realmente essas questões ali de transporte. Eu acho que eu vou falar duas dicas. A primeira é pesquisar muito sobre tudo, sobre todo o país, sobre o idioma, a alimentação, sobre a rotina de todo mundo. E a outra dica é viajar, aproveitar as folgas. Porque é uma oportunidade talvez que seja única de você estar na Europa e conseguir fazer essas viagens a um custo mais baixo do que seria saindo daqui do Brasil. Com certeza. E a respeito da Dinamarca mesmo, Danilo, quando você voltou, as suas impressões sobre o país foram muito positivas? É um país que você recomendaria alguém tanto para trabalhar quanto para visitar? Como foi a questão da Dinamarca, né? Por mais que você já tenha viajado ali para vários também, a questão da Dinamarca ali de impressão, como que ficou? Dentro dos 13 países que eu conheci, a Dinamarca é o melhor país que eu fui. Em relação à segurança, lá é um país extremamente seguro, você consegue sair à noite em lugares escuros, tranquilo. O transporte público é sensacional, a pontualidade é incrível. Por exemplo, o trem ou o ônibus está marcado para passar às 7h12, ele passa às 7h12 pontualmente. Isso é legal demais. A parte do conforto, assim, dentro de casa, por exemplo, todas as casas, eu não falei mais cedo da parte do alojamento, todas as casas têm aquecedor em todos os cômodos, inclusive dentro do banheiro tinha um aquecedor. Nossa, isso é bom, hein? Porque no Brasil é duro. Funcionava muito, era muito bom, mas eu não tenho um aquecedor no banheiro, porque tomar banho no frio é demais, né? Sim. Essa parte da climatização dos lugares é importante, né? Eu percebi isso quando eu fui pra fora, assim, que você não acaba, por mais que seja mais frio, você acaba não sentindo tanto frio, porque todo lugar que você vai tirando fora dos lugares é climatizado, então você não passa tanto frio, né? Por ser tudo ali climatizado. Isso é verdade. E ainda falando sobre a Dinamarca, que vale a pena muito visitar, porque tem muita história, são muitos castelos, são poucos castelos conhecidos, então quando você viaja para o interior do país, você conhece muita coisa, muita história antiga. Tem muitos museus relacionados aos vikings também. Que legal. É bem legal, bem bacana. Conseguiu viajar bastante lá na Dinamarca também, então, Danilo? Sim, eu aproveitei outros brasileiros que foram pela Work and Trade, que estavam em outras cidades, então cada final de semana que dava eu ia para casa de alguns para passear na cidade. E eu conheci essas regiões. O pessoal fala muito de Copenhague, né? É a capital, né? É geralmente onde o pessoal desce também para desembarcar. É uma cidade muito legal, Danilo. Todo mundo fala muito positivamente ali dela. Nossa, é uma cidade muito boa de passear. Tem muito restaurante, muito pub, muita área turística. Como eu disse, é um lugar muito seguro, fácil de locomoção. Apesar que lá no centro você anda a pé para todo lado, nem deu tempo de passar. Tem as ruas de comércio, tem lojas famosas, bem legais. Só que o problema lá é que o país é muito caro. Tem a questão ali um pouco mais cara, né? Então, a questão dos hospitais lá, Danilo, você teve um acesso tranquilo também, quando você precisou, se você tiver precisado, como que foi essa questão? Porque eles falam que você tem o sistema de saúde deles é parecido com o SUS aqui no Brasil, né? Sim, eu precisei de um atendimento que foi online. Teve um período que eu tive uma inflamação na garganta, e aí eu lembrei que a gente recebeu no início do estágio um cartão de saúde, né, o Yellow Card. Que lá no cartão tem o telefone e o endereço do seu médico, que eu acredito que seja um clínico geral. Só que aí eu não tinha como me deslocar até ao endereço que não era tão perto. O gerente da minha granja falou que tinha vamos dizer assim, um 0800 no SUS de lá. Aí eu liguei nesse telefone e caiu direto numa médica. Aí eu expliquei em inglês o que eu estava sentindo e tudo mais. Ela falou o tratamento e falou para eu ir na farmácia e comprar um remédio X lá. Só que eu não lembrava muito, o sotaque dinamarquês é um pouco difícil para entender o inglês. Aí quando eu cheguei na
na farmácia, eu tive a surpresa que, através do meu número do Yellow Card, a atendente da farmácia conseguiu identificar a receita que a médica, pelo telefone, havia anexado ao sistema. Que Eu legal. achei isso muito... Funciona muito bem, muito prático, né, o Danilo? O Brasil poderia aderir a essa, né? Perfeito. É porque a gente pergunta, mas nem todo mundo precisou, né, de alguma coisa, mas a gente sabe que é importante, né? Caso você precise de algo, né, você ter ali o suporte. Ninguém que precisou, acho que eu fui o único. Não, e ainda bem que foi por uma dor de garganta ali, né, Danilo? Sim, e que foi prático pelo telefone, que até o dia que o gerente me falou, eu não sabia desse método, eu achava que teria que ir pessoalmente. Então foi muito legal desse jeito. Não, legal. Eu nem saí de casa. A cidade que era perto ali da sua fazenda, Danilo, você tinha uma cidade um pouco maior ali na região? Era muito afastado mesmo de grandes centros? Como que era? A fazenda, como eu disse, ela era numa vila, né? Essa vila fazia parte de uma cidade que ficava a uns 4 quilômetros de distância, onde ficava a estação do trem. Só que essa cidade era pequena, ela tinha uns 3, 4 mil habitantes. Só que para a Dinamarca é uma cidade até bem grandinha. Todas as cidades são bem pequenas, exceto a capital. Só que a uns 25 quilômetros de distância tinha uma cidade chamada Holbæk, que era uma cidade maior. Não tenho certeza qual era a população da cidade não, mas sei lá onde tinha uma infraestrutura melhor, um comércio, restaurantes, que era uma cidade fácil e rápida de ir, caso quisesse passear. Era onde, por exemplo, você fazia compras, onde você iria na farmácia, qualquer coisa que você precisasse, você fazia mais nessa cidade um pouco maior ou nessa daí que era já um pouquinho maior? Não, na de 3 mil habitantes que ficava perto da cidade de casa, já tinha tudo que precisava, farmácia e mercado, lá tinha essa estrutura que era fácil. Inclusive, uma vez por semana a empresa cedia um carro para todos os estagiários da casa, que eram 4, irem ao mercado juntos para fazer a compra e devolver o carro depois. Legal, isso é prático, né, também. E a gente tinha também à disposição uma bicicleta para cada um. Aí a gente podia ir para onde quisesse. Que falam que é o mais usado, né, pelos dinamarqueses, usam muito, né, Danilo? Sim, lá é bicicleta para todo lado. Acho que o único país que eu vi, que eu conheci, que tem mais bicicleta do que na Dinamarca é a Holanda, viu? A Holanda sempre falam mesmo, né, que tem muita bicicletinha, né? Bom, acho que a gente zerou os tópicos de hoje. Perfeito, Danilo, obrigado, viu, pela atenção ali, pela entrevista muito boa. Muito legal conversar com você, saber sua experiência também, que foi uma experiência muito tempo. Você tem uma memória muito boa, né? Eu 6 anos atrás, você ainda lembra o número de leitores, os horários, pô, memória boa. Queria ter essa memória. Porque foi uma experiência muito boa que marcou minha vida. Perfeito. A intenção é não esquecer mesmo. Ótimo, legal demais. Então, pra você que está em casa pensando em se inscrever, entre em contato com a gente pelo Instagram, @intercâmbio agrícola, ou até mesmo se você tiver alguma dúvida, pergunte pro Danilo. Quer deixar o Instagram também, Danilo? O pessoal te seguir? Pode seguir, Danilo Sifon, meu arroba. Vamos seguir ele, galera. Segue ele lá, gente. Até mais e obrigado novamente por ter participado. Valeu, Danilo. Obrigado, viu? Tchau. Tchau, gente. Obrigado, tchau.